Pra quem não me conhece, meu nome é Herbert Coelho, eu sou fotógrafo de moda e eu tô gravando uma série com 47 episódios só pra contar tudo nos bastidores das fotos das capas de revistas que eu já fiz até hoje. Tá interessado? Então fica ligado. Vamos para o nosso episódio número 1 e agora começa toda aquela ansiedade da apresentação para vocês do trabalho e mais. Me fez pegar isso tudo aqui para mostrar para vocês, me fez relembrar do nervosismo que eu passei. Imagina você iniciando a tua carreira como fotógrafo. É claro, eu já devia estar sendo observado, né, pelo trabalho que eu estava fazendo há algum tempo já, nas agências de modelo e alguns clientes pequenos, coisa assim, para um editor-chefe de uma revista, diretor de criação, te chamar para uma reunião e falar que você quer que fotografe a capa da revista dela, sabe? Tipo, eu lembro até hoje, assim, do tão feliz / nervoso que eu fiquei quando eu recebi essa notícia. Confesso que eu fiquei mais nervoso do que feliz, porque a gente sempre fica, né? Porque é começo de carreira, se tem uma coisa que é insegura, é pegar coisa grande sem você ter aquela confiança do que realmente você vai fazer. E revista é pior ainda do que cliente, porque o cliente ele vem com um briefing bem mais formatado, você sabe que o objetivo é mostrar o produto, enfim, tudo isso. Na revista, na época, trabalhava uma pessoa lá que era bem criativa, assim. E ela, como a revista sempre, só abrir um parêntese aqui, como revista sempre foi um meio de comunicação onde nunca se pagou muito bem, tipo, de dinheiro mesmo, para o fotógrafo, para a equipe, mas por outro lado, te dava um retorno muito grande pela divulgação e pela exposição do teu trabalho, que na verdade compensava até mais do que se você fosse receber. Claro que se você recebesse, você além de receber ia ter divulgação, né? Mas se você tivesse que pagar, por exemplo, para fazer um anúncio de uma capa e mais 3, 4 páginas dentro de uma revista, naquela época era muito caro você fazer isso. Então, o valor que você ganhava por estar fazendo uma capa de revista era um valor muito alto, né, em termos de divulgação. Então, como não se pagava financeiramente, em espécie mesmo, nenhum profissional, eles só bancavam as despesas, teoricamente, né, porque eu sempre peguei modelo de fora, modelos boas, produtor pegava sempre produtor bom, então tinha deslocamento de produtor, maquiador, alimentação dessa galera toda no dia do trabalho e tudo isso. Então, como a gente só tinha essa despesa, essa verba que era passada pela revista praticamente cobria essas despesas com aéreo de modelo, alimentação e tudo, a gente... não, por outro lado, como não tinha essa verba, a diretora de criação e a revista não exigia muito que você seguisse um briefing. Eles te passavam a ideia do que eles queriam na revista. Gente, eu tô falando dessa revista em específico, tá? Eles passavam o briefing da revista, do que eles queriam mais ou menos, e deixavam livre para você criar. Então, essa é a melhor parte da revista, porque você conseguir criar. Só que para quando você está começando, né, dá mais nervoso ainda. Enfim, foi passado para a gente, fui chamado para reunião, estava eu, a dona da revista, a diretora de criação da revista, falando que tinha gostado muito dos meus trabalhos e tudo, e tinha me convidado para fazer essa capa, se eu topava ou não. Aí, claro que eu topei, né? Mesmo nervoso e tudo, e foi passado que tinha que ser utilizado lingeries na modelo. Não necessariamente nela, mas ela tinha que estar com lingerie. Aí a gente, beleza, conversou no dia, eu não falei na hora o que eu ia fazer, aceitei a ideia e tudo, e depois chamei o produtor de moda, a gente sentou, conversou e resolvemos fazer um varal ao ar livre e fotografar essa modelo com mala, como se ela estivesse num camping, algo assim, e meio correndo, assim. A ideia era essa coisa meio louca, assim, por causa de estar no meio do mato, no meio do nada, estendendo um varal de lingerie. Beleza, resolvemos fazer esse varal e resolvemos que íamos para um lugar bem alto, onde mostrasse o infinito da cidade, assim,
E tudo isso foi passado por mim, pelo produtor, para a gente poder fazer. Eu queria usar uma... Aquela época se usava muita maquiagem para poder ficar diferente. Aquela época, hoje a gente está bem mais clean, bem mais leve na maquiagem. Aquela época não, era bem pesadão. Então a gente resolveu fazer isso nessa edição. Eu vou mostrar para vocês a primeira foto aqui, que é essa daqui, que foi a capa mesmo, que foi o jeito que saiu. Aqui só mostra um close, porque como, né, tava de... Aqui até dava para mostrar, porque essa peça aqui não mostrava muita coisa. E vocês veem um pedacinho do varal ali atrás, que é onde a gente estendeu as roupas. A gente quis colocar pregador mesmo, bem comum, bem simples, assim, como se ela tivesse no acampamento, né, sem muitos recursos. Essa luz que você vê atrás aqui é a luz do flash. Talvez isso hoje eu faria ela um pouco mais fraco, mas só aqui na capa, pra capa, no caso, que ficou parecendo um recorte, né, com o céu azul, e na verdade não, ele estava assim mesmo. Foi usado um cílios vermelho, uma sombra azul aqui na modelo. E vamos para aqui a revista, só para vocês terem uma ideia da espessura dela. Acho que aqui dá para ver bem. Aqui. Bem grossinha. Aí tem na primeira página, na primeira não, aqui nas primeiras páginas aqui, acho que na quinta página, já vem uma... Foi a primeira vez que eu apareci numa revista aqui, ó, na época como que eu era, que eu apareci, eles falando um pouco da minha carreira, como que eu tinha conhecido o mundo da moda, como que eu me tornei fotógrafo de moda, que foi sendo assistente de um fotógrafo em Nova York e tudo. Então aqui dá um breve... Como eu estava começando, ele até diz aqui que é a primeira vez, sua primeira participação, colaboração na revista Top View e tudo. Aqui o Clé, um produtor de moda que eu contratei para a gente fazer essa revista. E aí depois disso já vem aqui na página 56 o editorial propriamente dito. Ele começa com essa capa, né, com o abre que chama, com o tema, né, Bordeaux Chic. E depois já começa com a primeira foto do editorial, que é a mesma foto da capa, né? Se vocês olharem, é a mesma foto que ela tá com a mesma roupa, por isso que eles gostam de abrir já com essa foto, que faz um link com a foto da capa. Vamos olhar aqui no iPad a foto da capa primeiro, com mais detalhes. Então, a maquiagem era bem forçada na época, era tudo bastante, assim, sabe? Era muito cílio, muita sobrancelha marcada. Aqui a gente resolveu colocar uma cor só para não ficar normal, como preta normal. Tava ventando bastante no dia. Aqui então daí é essa mesma foto que foi a primeira foto que abre o editorial, que é a foto que ela tá lá em cima. Vocês reparam que a cidade tá lá embaixo, ó, tá bem no alto, a montanha, e o varal estendido com as lingeries ali, do jeitinho que a gente tinha proposto a fazer. Até então a revista não sabia que a gente ia entregar isso, e a gente cruzou os dedos para mostrar algo para eles que eles fossem gostar, né? A ideia é que eles gostassem. Depois a gente vai para essa página aqui, onde tem mais um pouco de texto falando sobre a coleção, sobre as ideias de uso de lingerie, até como peça de roupa, tinha esse detalhe no briefing também. Então a gente coloca uma lingerie aqui com uma blusinha, um vestido por cima, mas no geral a gente mostra mais a lingerie como peça de uso no varal ali, e ela com a mala, como se tivesse chego com essa mala para secar tudo ali. Eu sempre falo que essas histórias que a gente conta que tem por trás, ela chega com a mala, pendura, tudo isso, ninguém precisa saber. A gente monta essa história para a gente conseguir fotografar de maneira mais fácil. Mas isso não precisa fazer sentido, né, dentro da revista. Aí depois a gente vai para a última página. Eles só fizeram nessa revista 3 páginas, na verdade 1, 2, 3, 4, 5 páginas só, mas de foto minha foram só 3 dentro e mais a foto da capa. Por quê? Porque eles não me conheciam a ponto de dar um editorial com bastante capa, com bastante capa não, com bastante miolo lá, com 10, 15, que nem vocês vão ver ali depois. Com o tempo eu comecei a fazer coisa um pouco com
com mais fotos para eles, mas é óbvio, né? No primeiro eles não iam entregar um editorial gigantesco para um fotógrafo que eles não conheciam, eles queriam ter certeza, eles conheciam o meu trabalho, mas não tinham certeza como que eu ia me comportar dentro da revista, porque revista é bem diferente de cliente, conforme eu disse. E aqui daí a última foto que saiu foi essa daqui, que ela tá com o macacão e a lingerie como peça de uso, né, do dia a dia ali. E essa foto aqui daí que tá no iPad. Aqui também, não sei se eu já falei, mas todas essas fotos aqui, essa luz que vocês estão vendo aqui atrás é a luz do flash, tá? Foi tirado o pé do tripé depois no tratamento. E a luz que está iluminando ela aqui é uma luz a luz do sol. Então só tinha uma cabeça de flash, a bateria, era um macozinho assim, bem simples, e na frente é a luz do sol. A ideia era fazer bem estourado assim mesmo. Aqui tá um pouco mais, tá? Do que tá. Até se vocês olharem aqui na revista, ó, ela é bem mais normal, assim, ela tá no limite ali. Mas eu queria essa luz contra bem forte mesmo do flash, como se fosse o sol ali, tá? E aqui ainda a cidade bem grande lá atrás para dar essa coisa de camping no meio do nada, porque eu queria fugir dessa coisa tradicional de fotografar a mulher de lingerie dentro de um quarto de hotel, e eu acho que até por isso que a revista me procurou, porque como a ideia era fazer lingerie como peça de uso, sei lá, fizemos essa arte aí e ficou super legal. Então aqui a primeira, o xodozinho, só para vocês terem uma ideia, eu tenho todas as capas de revistas que eu já fotografei, lacrada, fechada, além de uma versão aberta que eu pego de vez em quando para matar a saudade. Acho que era isso sobre essa revista. Eu tenho um carinho muito grande porque foi a primeira capa de revista que eu fiz. É claro que não é a capa mais bonita, vocês vão ver aí depois de muito tempo, mas é o que deu para fazer. O tema era bem difícil também, mas eu até gosto dela sim. Poderia ter bastante coisa, o cabelo eu acho que poderia ter mudado, tom de pele. É claro que as câmeras na época também não tinham uma coisa tão boa assim em textura e cor de pele, né? Mas isso daqui, por exemplo, eu gosto muito. Isso daqui também eu gosto bastante. E essa daqui eu gosto muito. A escolha da capa é a escolha da revista, né? Então, até ao longo das nossas gravações aqui, eu vou explicar como que funciona essa parte de escolha. Beleza, galera? Então, esse foi o novo episódio número 1. Nos vemos amanhã. Um abraço, valeu. Fui.